Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de personagens 2 do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso em alguma plataforma no YouTube, pode ser que essa aula não faça muito sentido para você, né? Mas se fizer, a gente sempre fica feliz de ajudar. A gente está chegando no final do curso de modelagem de personagem. A gente está, na verdade, na última aula teórica da ementa, né? Então é a última aula teórica que aparece aqui na nossa lista de aulas teóricas, né? A gente ainda tem mais uma aula antes da gente encerrar realmente o semestre, né? Então a gente no dia 5 de dezembro tem uma última aula teórica dessas gravadas. Depois a gente entra em processo de reavaliação, processos de banca, TI e tudo mais. Então essa é a nossa última aula teórica prevista na ementa. Geralmente a última aula teórica do semestre eu dou uma aula adicional, uma aula extra, uma aula de um conteúdo complementar, né? Mas isso aí deixa para a semana que vem a gente descobrir o que seria um bom tópico para a gente acrescentar. Hoje, na verdade, o nosso tópico é exportação para motor de jogos, né? Então, a gente tem aqui já uma versão gravada, né? Como referência, né? Mas a gente vai fazer uma versão nova agora. A gente vai gravar uma versão nova nesse momento, né? Deixa eu deixar aqui nosso plano de ensino. E aqui eu tenho uma personagem, né? Ela tem vários ciclos. Então ela tem um walk, ela tem um run, ela tem um pulo de bloqueio, ela tem um pulo de cortada, ela tem ela nervosa, ela tem ela respirando, ela tem um idle de jogadora de vôlei e ela tem um prepare, que seria uma animação de preparar para receber a bola. Se eu observar aqui, né, no meu outliner, né, vamos observar meu outliner aqui, aqui eu estou vendo qual a animação ativa que eu estou utilizando, né? Walk, né? Jump block, né? Vejo também que o personagem é feito de 3 malhas, né? E o objetivo aqui é levar esse personagem para Unity, né? Eu tenho um projeto aqui da Unity vazio, né? Eu quero exportar essa personagem para Unity, simples assim. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar aqui os ciclos dela e vou limpar a pose dela. Vou selecionar tudo, pose, clear. Aqui eu tenho um negócio chamado Reset Unkeyed, né? A gente consegue limpar a pose com esse Reset Unkeyed. Ou, se você estiver usando na versão do Blender 3.6, é uma opção chamada Clear Transform, né? Então, se você estiver na versão anterior, a gente está no Blender 4 aqui já, né? Então a gente está usando o Reset Unkeyed. Vou no modo objeto, eu tenho aqui o objeto rig, objeto cabeça, cabelo e corpo, né? Então cabeça, cabelo, corpo e rig. Esses são os objetos que compõem o personagem. Eu vou deixar todos eles selecionados, né? E vou no meu export FBX, né? Então está em File, Export FBX. Eu vou exportar meu personagem. Ele possui animações, mas eu não vou mexer em nada. Eu vou só deixar isso e seja o que Deus quiser, né? Vou procurar aqui minha pastinha de assets, né? A pastinha do meu projeto da Unity. Então isso aqui já é dentro do projeto da Unity. E vou criar aqui um FBX padrão, né? Default. Eu vou chamar aqui esse aqui de default, que é o export default. Eu não vou fazer nenhuma alteração nas configurações, tá? Eu vou só limitar para objetos selecionados, porque
eu tenho outros objetos nessa cena que eu não quero exportar. Eu tenho o sol e eu tenho os objetos de design de rig. Então esse aqui é o Blender por default, né? Então se eu colocar aqui a minha geometria, né, vamos dar uma olhada no que tem de opção. Ele está incluindo tudo. Eu não estou mudando nenhum dos aspectos de transformação. Não estou mudando nenhum dos aspectos de geometria. Não estou mudando nenhum dos aspectos de armature. E não estou mudando nenhum dos aspectos de bake. Vamos ver o que acontece com esse FBX. Eu vou exportar o FBX. Vou lá para Unity. E vamos ver o que ele trouxe aqui para mim. Ele trouxe o rig. Aqui o modelo, né, o rig, animação e materiais. Eu também não vou mexer, eu estou pegando só o padrão. E aqui a gente vai ter apenas um action no meu modelo. Se a gente olhar aqui no nosso modelo, aqui só um action veio, né? Então não veio mais nenhum action, né? E isso é um problema, porque eu tenho vários actions no meu personagem e eu quero poder trazer todos esses actions para a minha cena, né? Então, isso é um problema, tá? Se eu jogar o meu personagem aqui na cena, né, vamos colocar ele aqui, vamos dar um foco nele, né? A gente vai ter o rig aqui, meu rig vai ter um master, eu vou ter o corpo, barriga, peito, ombro, arme, forearm, deixa eu ver o que mais tem aqui, mão, aí tem os dedos, dedo médio, dedo da ponta e aqui, ó, eu tenho esse bone aqui, ó, fingertip end, que apareceu na minha lista, né? Então, em alguns casos, eu vou ter alguns bones adicionais, né? Então, aqui a gente tem um bone aqui, joelho, end, né? E esses bones também não são necessários, né? Eles não são necessários aqui. Então, essa exportação padrão, ela funciona? Ela funciona. Mas ela não trouxe tudo que eu precisava e ela não está 100% do jeito que eu quero. Então, esse foi o default. Deixa eu exportar agora com algumas alterações. Tá? Então, eu vou fazer o mesmo processo de novo, só que agora eu vou fazer algumas mudanças na configuração para exportar o personagem. A primeira mudança que eu vou fazer é aqui, ó, quando eu tenho esse tanto de action aqui, eu quero que todos esses actions sejam movidos para Unity. Eu vou usar o quê? Eu vou usar um sistema dentro do Unity aqui, um editor que chama o Non-Linear Animation, ou NLA. Né? O Non-Linear Animation é uma interface parecida com um editor de vídeo. E ela serve para a gente poder criar animações no Blender que misturam ciclos de caminhada, corrida. Então aqui eu posso editar meu personagem andando, dando vários passos numa mesma ação. Eu posso editar ele tentar uma caminhada e começar uma corrida, sem eu ter que fazer sem eu ter muito trabalho. Então isso aqui é como se fosse um editor de vídeo, mas um editor de vídeo para ações. Se eu vier aqui em adição e tentar adicionar um action aqui, ele vai reclamar que assim, olha, você não tem nenhuma faixa, né, nenhum track para colocar esse action. Então, ele não tem uma faixa para colocar. Deixa eu adicionar uma faixa para a gente poder ver o que é. Então, eu vou adicionar uma faixa. Ele vai criar um track aqui, ó, esse track aqui eu posso batizar como eu quiser. Então, action, né, o dano, né, então eu tenho esse track aqui e agora eu consigo fazer o que? Eu consigo adicionar um action strip. O que é o action strip? São exatamente as ações que eu criei, ó, né? Então se eu colocar aqui um walk,
eu vou ter o quê? Eu vou ter a animação de caminhada. E eu posso editar essa animação de caminhada, por exemplo, no Blender, né? Eu posso selecionar ela para que ela repita várias vezes, por exemplo, né? Isso é uma coisa útil para quem faz animação no Blender, né? Eu também posso criar, vou adicionar um outro action strip, vou adicionar o run, vou dar um grab aqui, ó, e eu consigo fazer um auto blend aonde ele vai transitar de um para o outro, ou seja, ele vai misturar os dois ciclos. Então, esse action strip aqui, ó, vamos apagar esse aqui, vamos apagar esse cara aqui. Esse action strip, ele é feito para o Blender gerar animações, fazer filme, série, né? Ele não é pensando no nosso trabalho de jogo. Mas ele vai ser útil para mim, para que eu possa colocar todas as animações no meu FBX. Deixa eu adicionar aqui, de novo, o meu run. Eu não preciso nomear isso aqui não, eu só estou nomeando porque eu sou neurado, né? Então aqui eu vou adicionar meu walk e vou continuar adicionando. Vou usar Shift A, então walk run foi, prepare, Shift A, jump block, Shift A. Eu estava no prepare, jump block, walk run, idle. Eu posso ir adicionando aqui. Também é possível, né, se você tiver no rig, no editor, né, no Action Editor, é possível selecionar um Action, né, e mandar ele para o NLA com esse botão aqui, ó, Push Down. Se eu for lá no NLA, esse Push Down levou o meu Angry para cá, com a vantagem que ele levou esse Angry com o nome bonitinho aqui, ó. Então ele fez o meu né, a minha organização automático para mim, né? E quando eu estava adicionando direto, eu não estava tendo essa vantagem, né? Então isso é uma coisa para boas práticas, né? Se você quiser animar para jogo, você pode. No momento que você terminar seu action, você sabe fazer um FBX, você pode dar um push down se você quiser, né? E deixar isso bonitinho, né? Então aqui eu tenho meu idle, jump, e eu vou deixar aqui prepare. E vamos adicionar aqui, eu tenho com 6, eu tenho 3, 6, 7, 8. Então vou colocar o Jump Spike e vou adicionar o Jump Block, né? Eu tenho 3 tipos de Jump. Eu não vou renomear esses não, vou deixar assim mesmo, não é necessário renomear, né? Mas aqui eu tenho todos os actions do meu personagem, né? E agora, se eu exportar o meu FBX, vamos lá, Export FBX. Vamos lá, deixa eu revisar essas configurações aqui, né? Só para a gente poder ver. Então, vamos lá. Eu não quero definir uma pasta, eu já estou colocando a pasta que eu quero, então não preciso mexer nisso. Eu não estou fazendo nenhum tipo de operação em massa, então eu não estou fazendo nenhuma operação massiva, então eu não preciso disso aqui também. Eu estou limitando o meu exportar pelos objetos selecionados, mas eu poderia usar, por exemplo, os objetos visíveis, né? E aí, todos os objetos que estivessem invisíveis aqui, eles seriam desconsiderados. Eu também posso usar a coleção ativa para limitar, ou seja, exportar apenas a coleção que está ativa para exportar. Então, eu posso limitar isso. Eu também posso limitar os objetos que eu estou mandando. Eu não tenho empty, eu não tenho câmera, né? Eu tenho lâmpada, mas ela não está selecionada. Então, isso são o quê? São seleções, né? Eu posso
limitar a seleção do que eu estou levando no meu FBX. No Transform, eu não preciso mexer em nada também. Mas se eu for mexer em algo, provavelmente é no Forward. Essa é a única coisa que valeria a pena talvez mexer na hora de exportar, é para que lado que é a frente do personagem. A frente do personagem está em Z positivo ou está em Z negativo. E dependendo do jogo que você estiver fazendo, você vai querer o personagem olhando para você, ou ele vai querer ele olhando para o cenário. Então, você pode editar isso para configurar para que lado que você quer o personagem. Tá? Então, eu não preciso mexer em Transform nem no Include. Na geometria, eu também não preciso mexer, eu não estou usando nada que justifique mexer, né? Mas é bom saber que todos os modificadores que eu estou usando estão sendo aplicados. Então, se você está usando Mirror, está usando Subdivision Surface, está usando Decimate, ou qualquer modificador, ele vai aplicar, né? Isso aqui, né? Então, isso aqui é né, uma opção que a gente geralmente deixa marcado. Qual que é o aviso aqui? Isso pode interferir nos shape keys ou em poses de animação. Eu não estou usando shape keys, então, quer dizer, talvez eu esteja usando shape keys, mas nesse semestre a gente não está usando, né? Então, talvez eu não precise preocupar com isso agora, mas no semestre de animação avançada, a gente vai ter que ficar atento com isso aqui, porque a gente talvez queira levar os shape keys, né, pro nosso modelo, ou talvez a gente queira aplicar os modificadores, né, antes de criar os shape keys ou algo nesse sentido. Então, deixa eu minimizar a geometria. Aqui no Armature, aqui eu vou mexer, tá? Aqui eu vou mexer por quê? Eu não quero que ele adicione aquele bone end. Não é necessário eu adicionar ele. Pelo menos não na Unity. Na Unreal Na Unreal é importante adicionar esse bone que define aonde termina o último bone do seu personagem, né? Então ele precisa dessa informação, ele precisa desse bone end, né? Então, deixa eu pegar aqui um software de desenho aqui só para usar ele como quadro, né? Então, se eu tenho, eu acho que esse brush não é bom, vamos pegar um brush mais simples, vou pegar um lápis mesmo. Então, se eu tenho um bone, né, no Blender, né, uma cadeia de bone assim, para Unreal, esse bone aqui, ele é só, deixa eu pegar esse bone aqui, ele é só uma coordenada. Mas como tem um outro bone aqui, ó, ele meio que sabe qual que é o tamanho do bone, a distância do bone. Mas no final, ele não sabe. Então, a gente adiciona um negócio que chama leaf bone para definir o comprimento desse bone, né? Então, isso é muito comum na Unreal. Tá? Então, talvez para Unreal a gente queira usar isso. Mas na Unity não é necessário. E outra coisa que eu posso marcar é deixar só os bones de deformação. Ou seja, só os bones que tem marcado neles a opção deform, né? Eu posso mandar só eles, não tem problema. Tá? No bake de animação, eu estou com essas opções aqui, ó, NLA Strips e All Actions. Eu não preciso de todos os actions, eu preciso dos actions do NLA Strips. Ou seja, todo action que não estiver mutado no NLA, ele vai exportar para mim na animação. Então, deixa eu colocar isso aqui na minha nomenclatura aqui, ó. Vamos chamar de NLA, para a gente saber o que é que eu fiz de diferente, né? E aqui eu desmarquei o action só porque não é necessário. Eu estou usando essa opção, então eu desmarquei isso aqui só por
só para demonstração mesmo. E aí, se eu for na Unity aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter todos os meus actions dentro do meu modelo, cada um com uma tira de animação diferente. Então, todos os meus actions estão aqui. Inclusive, eu joguei o jump block 2 vezes, ele considerou esse jump block 2 vezes, ó. Porque eu coloquei ele repetindo, ele considerou a repetição dele. Não tem problema, né? A gente pode ajustar isso. Mas vamos lá. Aqui, ó, eu tenho o jump block 2 vezes. Então, deixa eu apagar o jump block. E o que eu esqueci aqui? Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse foi o breathe. Então, esse foi o action que eu esqueci. Vamos dar um update lá. Então, File, Export, FBX. E eu vou fazer por cima mesmo. Eu vou sobrescrever. As últimas configurações que eu mexi, o Blender lembra das últimas configurações. E aí, quando eu chegar aqui, ele vai ter trocado o meu Jump Block 01 pela respiração. Né? Então aqui eu tenho os meus actions certinhos. E eu posso, igual eu falei, eu posso exportar só alguns actions. Então, vamos supor que eu tenho o mesmo action, mas para personagens diferentes eu quero um arranjo diferente. Eu posso tirar, por exemplo, todos os jumps aqui. Eu vou tirar todos os jumps aqui. Né? E vou tirar o prepare também. Né? Vou tirar esses três. Ou seja, eu desliguei esses três actions aqui. Vou exportar agora um FBX. E esse FBX, ele é o teste de limite. Então, exportar o FBX. O que vai ter nesse aqui? Só os actions que eu marquei ali. Né? Então, isso aqui é importante para a gente, para o nosso processo de exportação do FBX, né? Ou seja, eu preciso considerar quais actions que eu vou levar e eu preciso realmente produzir ele dessa forma, né? Então, nada mais justo a gente pegar o NLA e garantir que todos os actions vão estar aqui dispostos para isso. Outra coisa que é importante perceber, ele não pega o nome da faixa, ele pega o nome do action, então esse nome eu não preciso batizar. Se eu estiver batizando, é só porque eu quero manter meu arquivo organizado mesmo. Tá? Então, se eu fizer isso aqui, não vai interferir, né, no exportar. Ele realmente leva o nome do action. Então, se tiver tudo aqui, NLA 1, 2, 3, 4, 5, não faz diferença. Só fica mais organizado. Né? Aqui, quando a gente está usando o NLA, não aparece aqui os actions. Né? O action só aparece nessa base raiz aqui. Eu não preciso disso, de verdade. Tá? Isso aqui deve ser o suficiente para que vocês exportem os modelos para o jogo e utilizem ele com animações dentro do jogo. A gente não precisa de outras estratégias. Então, se você exportar assim, provavelmente a gente está bem coberto para o curso de jogos. Quais são os outros cenários de exportação que a gente pode ter aqui? Eu posso mandar os elementos separados, né? Ou seja, é possível mandar, por exemplo, só o rig e um action. Deixa eu voltar aqui no meu projeto. E eu vou tirar agora os meus FBX todos. Né? Então, vou apagar todos eles aqui. Né? E vou mandar as informações separadamente. Em alguns casos, talvez você queira mandar o rig com os actions separado da malha do personagem. Então,
Aqui só para comentar, eu vou mandar um rig com todos os actions, Sport, FBX. Lembrando que eu estou limitando pelo selecionado e a única coisa selecionada é o rig. E aqui, vamos exportar aqui isso como, vamos chamar de actions. E agora eu vou mandar a malha separadamente. Mesh. Se você tem o mesmo rig para vários personagens, talvez você queira fazer a malha à parte e os actions, né, e o rig como um outro elemento em cena, né? Então aqui a gente vai ter todas as coordenadas de transformação e todos os actions, né? E a malha aqui, se eu puxar a malha, ela vai estar em pose T, né? Ou seja, se eu não mandei o Armature, ele vai em pose de repouso. Então, em alguns casos, talvez isso seja interessante quando você quer usar o mesmo conjunto de actions em vários personagens, né? O mesmo rig em vários personagens, você não precisa importar o mesmo rig várias vezes, né? Você pode importar separadamente. Aqui o que falta, na verdade, para o meu personagem é mandar a imagem dele, né? Então, deixa eu mandar isso aqui, export. Eu vou dar um save as em assets do PNG, né? E aqui é bom lembrar disso, se você tem um material no seu objeto, né, é interessante extrair esse material, né? Vamos colocar ele na própria pasta de assets aqui, ó. E configurar, geralmente eu uso o Autodesk interativo, porque ele é mais alinhado ao Blender, né? Então, eu posso colocar aqui esse material, a minha malha já está linkada com ele. Se eu extrair do prefab, ele já está linkado. Na dúvida, é só vir aqui no materiais e ver qual que é o material que está associado com sua malha, né? No que diz respeito ao rig, né? No que diz respeito ao rig, o que a gente tem de opção quando a gente está importando o rig são os tipos de rig, que é ignorar o rig, que é uma opção também, você pode trazer o FBX ignorando o rig. O rig Legacy, que é o modelo antigo de rig da Unity. O genérico, que é o rig mais compatível que a gente vai ter, porque ele aceita qualquer design de rig, né? Então qualquer design de rig que você pensar em fazer vai ser compatível com o genérico. E o humanoid, ele é bem específico para quando você quer aplicar o mesmo rig em personagens com tamanhos diferentes, por exemplo, né? Então é o mesmo rig, mas você vai ter ele num anão, num jogador de basquete, num gigante, né? Num elfo, e aí você precisa modificar o tamanho dos bones para poder utilizar. O humanoid, ele tem essa feature, mas o humanoid, para essa feature funcionar, você não pode animar a escala dos bones. Então, tem um pouco mais de risco aqui em usar o humanoid, tá? Então, a gente vai usar o genérico mesmo. Outra coisa importante de citar sobre o nosso rig, né, é que ele tem um limite de peso, né? O que é esse limite de peso aqui, ó? Skin weights. Quando a gente faz um rig no Blender, principalmente quando a gente usa o Automatic Weights, né, cada vértice do meu modelo, ele vai estar, às vezes, em mais de um grupo de vértices. Então, se você vier em item e olhar Vertex Weight e começar a navegar, você vai ver que existe, às vezes, 2, 3, às vezes até, né, mais do que isso,
você vai ter mais grupos de vértices do que só isso aqui. Você vai ter uma quantidade grande de grupos de vértices. E, por padrão, a Unity só consegue ler 4 grupos para cada vértice. Então, com Automatic Weights, você vai ter 6, 7, 8 grupos de vértices, né, num Bone. E você pode editar isso aqui para um valor customizado, né? A gente aceita muitos bones por vértice, né? Mas o que acontece, deixa eu puxar aqui no nosso customizado aqui, né? É que se o valor de influência for muito baixo, ele vai só ignorar. Então, se você tiver, por exemplo, um terceiro grupo de vértices aqui, vamos criar aqui, que é o que o Automatic Weights faz, uns grupos de vértices com um número baixíssimo de influência. Então, isso aqui raramente dá problema, mas se der, é bom saber que talvez isso aqui seja a causa, né? É bom saber que você ter um número grande de grupos no objeto pode ser o problema, e tem duas formas de arrumar, né? Você pode remover esse vértice que está dando problema, né, do grupo, né, para que ele não influencie mais, né? Você pode remover os grupos que não fazem parte realmente do processo, ou você pode aumentar o número de osso que vai influenciar aquele vértice na própria Unity, né? Vários, inclusive, dos problemas de exportação a gente consegue resolver pelo próprio ferramenta de importação da Unity, né? Em animação, se a gente for ver aqui em animação, ele está fazendo uma compressão da animação, né? Ele está fazendo um resample das curvas, e ele está deixando um pouco mais leve o bake do Blender, então não preciso preocupar demais com o peso das coisas, né? E ele já entende o começo e o final de cada action, né? Então aqui, ó, ele está vendo o tempo inicial e final de cada um, baseado nos keyframes, né? Então, quem define o começo, se a gente for colocar aqui na animação, quem define esse começo e esse final aqui, ó, são os keyframes da minha... Deixa eu entrar no Action Editor aqui só para... né? Vamos pegar aqui um walk. Então, aqui, ó, quem define o começo e o final são os keyframes. Se não tem mais keyframe aqui para frente, não tem mais conteúdo. Então, a gente também não precisa preocupar com isso. Isso é relativamente fácil de trabalhar, né? Deixa eu colocar aqui de novo no NLA. NLA, né? Então, é relativamente fácil de configurar a duração de uma animação, né? Você configura ela pela própria duração, né? O frame final dela, né? Então, isso facilita também o nosso processo de gestão aqui do objeto. Aqui eu perdi o meu preview, né? Eu não estou tendo meu preview mais, porque não tem malha para ele poder para poder fazer o preview, né? Então eu teria que colocar um modelo aqui para ele poder fazer o preview, mas aí a nossa aí o preview aqui ele não funciona tão legal quanto o preview quando você importa o personagem montadinho, né? Até porque aqui ele não vai entender qualquer relação de escala, de proporção, né? Então, para a gente poder ter o preview funcionando corretamente, né, do meu rig, realmente eu preciso fazer o FBX com um bloco só, né? Com um bloco único aqui, né? Então, de novo, não é tão direto ao ponto assim. Mas vamos lá, deixa eu tirar esse cara daqui.
como eu falei, para o nosso caso do curso de jogos e por causa do tipo de jogo que a gente está produzindo, isso aqui já é bom demais, né? Então deixa eu deixar o meu export de FBX certinho aqui, ó. Vamos pegar aqui. E aqui eu não selecionei. Vamos colocar os visíveis. Deixa eu desligar isso aqui. Vou fazer por seleção. Eu prefiro fazer por seleção. Não tem jeito. Eu prefiro fazer por seleção. Isso é meu gosto. Então, objeto selecionado. Baked NLA. Vamos batizar esse FBX direitinho aqui. Export FBX. Eu só esqueci de colocar na pasta certa. Export FBX. Assets. Escala. Export FBX. Aí, agora sim. Então aqui, se eu tiver, se eu exportar direto, né, a gente consegue ver o preview das animações aqui, né? Aqui eu vou configurar essa malha para usar o material body que eu criei, né? Então, aí eu consigo ver não só o personagem, mas como ele coloridinho aqui, né? E talvez não aqui, né? Isso é provavelmente minha placa de vídeo, né? Mas eu consigo ver, né, tipo, o preview de todas as animações aqui, né? Inclusive ter o controle de velocidade dela, se eu quiser usar ela em ritmos diferentes, né? Dá pra experimentar todos aqui. Eu falei, provavelmente a minha placa de vídeo demorou para atualizar, né? Então, se a gente tocar as animações aqui, já vê que todas elas estão funcionando corretamente. Só o tempo que eu não estou com o tempo correto. Vamos colocar aqui o tempo correto. Jump block, prepare, né? Jump spike, respiração, né? Meu idle, tudo funcionando perfeitamente. Inclusive, a animação de expressão facial que eu fiz, ó. A expressão facial dela está funcionando também. Então, extremamente compatível, né? Então, isso não deve representar grandes problemas para vocês, né? Esse processo de exportação ele é geralmente bem estável. Certo, pessoas? Alguma pergunta, pessoas que estão comigo aqui ao vivo? Tem alguma dúvida? Bom demais. Então, essa foi a nossa última aula teórica da ementa, ou seja, eu terminei a ementa da disciplina, né? Então, a teoria está completa. Pode perguntar, Lucas, qual que é a dúvida da última entrega? Nossa última entrega, para poder ficar mais claro, né? Nossa última entrega, ela é o TI ou render.
Ah, sim, sim, sim. Os bakes ficaram pretos. Alguns ficaram certos, alguns ficaram pretos. Eu acho que foi mais questão de limpar o arquivo. E aí ficou difícil saber qual que era né? Ficou difícil de gerenciar. Tá? Provavelmente você deveria ter limpado algumas imagens do arquivo. Né? Quando a gente tem imagem no arquivo sobrando, dá para vir aqui no Blender File, Images, e tirar as imagens que não fariam sentido, né? Deletar elas aqui. Né? Tá, ô Lucas? A gente pode abrir seu arquivo amanhã e ver, né? Mas fica tranquilo. Eu imagino que não afeta a aprovação de ninguém o trabalho, foram só uns erros bem bobos mesmo, assim, uns erros de distração que aconteceram, tá? Aí o Thales está perguntando sobre a entrega do TI ou render, que é o que eu achei também que ia ser a pergunta do Lucas. O render, cara, a gente tem a descrição certinha do que é o render, tá? São 5 imagens, você tem que escolher o personagem que você vai fazer isso. Já tem a aula de render, né? Já tem a aula de iluminação em render. Né? Realmente a questão de você colocar o personagem e posado e tirar o render de cada ângulo, né? Então, vamos lá. Se o seu jogo, você está achando no TI, tirando uma pose no TI, imagina que ele está servindo como marcação de um inimigo, por exemplo. Você fez o personagem, ele vai ser o inimigo final, mas ele não tem animação ainda. Mas você já pode colocar ele no TI deslocando, seguindo a cápsula, né, que a gente usa geralmente para prototipar, né? Então é muito comum, né, é muito comum na Unity, né, a gente colocar uma cápsula para prototipar as coisas, né? Então você já pode substituir a cápsula pelo modelo em pose. Ele não precisa estar animado, né? É só ele estar ali seguindo a cápsula, né, e existindo no jogo seguindo a cápsula. Tá? Então, se ele estiver no TI, beleza. Só precisa colocar no crédito lá do TI, falando, olha, Thales, né, personagem tal, modelado pelo Thales. Né? Então, se estiver no TI, já está safe. Que é, na verdade, o nosso principal objetivo, né? Levar os personagens para o TI. Né? Então, se você tiver como colocar ele lá marcando a presença, né, já funciona para mim. Eu já aceito. Né? Então, um build do jogo, um personagem criado antes mesmo, implementado no jogo. Né? Aí nessa build, os créditos indicando a autoria dos personagens. Né? E esse aí pode ser, inclusive, ser feito pelo grupo. Né? O grupo pode colocar os personagens, né, e mandar uma build para mim, né? Todo mundo pode mandar link para a mesma build, é só, né, tipo, enviar um link para mim, né? Se quiser, ou então colocar a mesma build lá na pasta, eu não ligo, ou colocar uma build só em nome do grupo, não me importa, porque vai ter os créditos dentro do jogo, né? Se os créditos estão lá dentro, não precisa se preocupar, eu vou ver o nome de vocês lá, vou ver o personagem, tá tudo resolvido, tá? Quem não está fazendo TI, ou quem não vai ter nenhum personagem no TI, é que tem que fazer o render de imagem. Então, é uma coisa ou outra. Né? Então, nenhum dos meus 2 personagens está no TI. Então, você faz o render de 5 imagenzinhas aqui, ó. Né? E é isso mesmo. Tá ótimo. Né? E aí tem a aula de render, né, onde eu mostro a iluminação que a gente espera. Né? Beleza? Amanhã a gente tem nossa aula prática. Na aula prática a gente pode ver essas coisas, gente. Né? Então, na nossa aula prática a gente pode ver essas coisas todas. Ver como é que tá no jogo de vocês os personagens, ou tentar jogar eles lá, né? Então, amanhã a gente pode arrematar essas questões, se vocês quiserem.
Deixa eu fechar esse cara aqui. Pessoas, aí só relembrando nosso calendário, né? A gente tem, semana que vem, tem uma aula teórica adicional, ela é uma aula complementar, ela não é obrigatória, tá? A mesma coisa vale para as aulas presenciais a partir da semana que vem. Uma vez que nosso curso, né, vamos colocar aqui o calendário, né? Vamos lá, Docs, Planejamento 2023. Então, vamos ampliar isso aqui. Vou fechar você e vamos ampliar você. Então, assim, saber. Amanhã é nossa última aula com chamada, né? A última aula que eu faço chamada. Como a nossa entrega de trabalho é aqui no dia 3, nos dias 5 e 6, a aula ela é facultativa, ou seja, vem quem quiser vir, tá? Não tem obrigação de vir. Nessa semana aqui, ó, é semana de reavaliação. Só vem nessa semana quem estiver em processo de reavaliação, que eu espero que seja ninguém nessa turma, né? 0 alunos. Né? Então, só viria tanto na aula online quanto na aula presencial os alunos em reavaliação. Nos dias 19 e 20 é amostra, então não tem aula, beleza? Vocês entendem esse conceito? Então, amanhã é nossa última aula com chamada e hoje foi nossa penúltima aula teórica, né? Então, a última aula teórica ela é complementar e opcional. Então, foi isso a nossa aula de hoje. Tá? Vou agradecer o pessoal que veio aqui assistir a aula ao vivo. Vou agradecer também se alguém estiver vendo isso fora da plataforma Canvas por algum motivo. Né? Espero que eu tenha ajudado alguém com essa aula. Afinal de contas, é para isso que a gente está gravando elas.